apóstolo, é desde o ventre da mãe. Profeta, nabi, porta-voz, é desde o ventre da mãe. Evangelista, desde o ventre da mãe. Quem consagrou Filipe, Atos 8, é evangelista. O Atos 21, Filipe, o evangelista. Quem pôs a mão e deu esse dom de evangelista para Filipe? Ninguém. Quem pôs a mão na cabeça de Paulo e fez Paulo apóstolo? Ninguém. É desde o ventre da mãe, Gálatas 1:11. Quem fez Ágapo, Judas, Silas, nabi, profeta, porta-voz? Ninguém. Ninguém pode fazer um homem pastor. Você diz, eu sou pastor, eu tenho um diploma. Isso não vale. Pastor também é igual apóstolo, profeta, evangelista, é dom, é desde a barriga da mãe, do ventre da mãe. Outros que vai provar. Porque esses 5 ministérios são dons. Dons e vocação, Paulo diz em Romanos, são sem arrependimento. Você nasce, se você tem. Se você não nasceu com isso, ninguém vai empurrar isso dentro de você. Se você tentar ser um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, sem ter o dom desde a barriga da sua mãe, você vai fabricar falso chamamento, falsa em Jerusalém, com Pedro, os 12 apóstolos, e Paulo ainda não estava ali. Saulo de Tarso, a igreja nasce em Jerusalém. 7 diáconos. Um deles é evangelista desde o ventre da mãe. Apóstolo é desde o ventre da mãe. Profeta, nabi, porta-voz é desde o ventre da mãe. Evangelista desde o ventre da mãe. Quem consagrou Filipe, Atos 8, é evangelista. O Atos 21, Filipe, o evangelista. Quem pôs a mão e deu esse dom de evangelista para Filipe? Ninguém. Quem pôs a mão na cabeça de Paulo e fez Paulo apóstolo? Ninguém. É desde o ventre da mãe, Gálatas 1:11. Quem fez Ágapo, Judas, Silas, nabi, profeta, porta-voz? Ninguém. Ninguém pode fazer um homem pastor. Você diz, eu sou pastor, eu tenho um diploma. Isso não vale. Pastor também é igual apóstolo, profeta, evangelista, é dom, é desde a barriga da mãe, do ventre da mãe. Doutor também. Leia o livro de Atos, leia as 14 cartas de Paulo, ele manda estabelecer episcopo, presbítero e diácono. Presbítero e diácono. E como vai descobrir que um homem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor? Os frutos. Os frutos. Não é gogó, não é eloquência, os frutos. É os frutos que vai provar. Porque esses 5 ministérios são dons. Dons e vocação, Paulo diz em Romanos, são sem arrependimento. Você nasce, se você tem. Se você não nasceu com isso, ninguém vai empurrar isso dentro de você. Se você tentar ser um apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, sem ter o dom desde a barriga da sua mãe, você vai fabricar falso chamamento, falsa posição. Você pode até dizer, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou apóstolo, sou doutor, eu sou evangelista. Eu tenho um diploma para provar, eu tenho a faculdade, o bacharelado, doutor em filosofia, doutor em divindade, PhD. Isso aí não prova nada. Às vezes um homem nasce com esse dom. Filipe, que escola pastoral Filipe teve? Pedro também era presbítero, né? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ele era pastor. Eles eram homens indoutos, não frequentou escola. Pedro, João, André, Tiago, os apóstolos. Vê que está tudo errado nas igrejas.
Mas eu estou falando da igreja do Novo Testamento, a igreja, Yehoshua, Mashiach, um grupo de pessoas, 12 apóstolos, a igreja nasce em Jerusalém. 7 diáconos, um dos 7 não, já era evangelista, apenas mostrou que tinha um dom de evangelista da palavra, um ministério da palavra lá em Samaria. Batiza muita gente. Então vem a perseguição, a morte de Estevão, um dos 7 diáconos. Atos 7, Atos 8, Atos 9, então Yehoshua, Mashiach, encontra com Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, esse que vai ocupar a posição de 12º apóstolo, vai pregar para os hebreus, porque a carta aos hebreus foi Shaul, Saulo, Paulo que escreveu, e vai ser doutor das nações. Então a igreja do Novo Testamento, até Shaul, Saulo de Tarso, Paulo, ela que era hebreia, vai virar a igreja das nações. Sem circuncisão, sem pagar dízimo, sem guardar sábado, sem observância da Torá, das 613 mitzvah e mitzvot, exceto aquilo que Atos 15 e 29 foi pedido às nações: evitar comer sangue, carne imolada aos ídolos, comer carne sufocada, também se separar das uniões ilegítimas. Depois disso aí Paulo pôde doutrinar da sua maneira. Ele não prega o evangelho de Pedro, da circuncisão. Ele prega o evangelho da incircuncisão. Isso causa um problema, uma aflição, uma divisão entre igreja hebreia e igreja gentílica. Veja o problema na galáxia, aos Gálatas, uma igreja que Paulo fundou. Carrego em meu corpo as cicatrizes de Yehoshua Mashiach. Eu gerei vocês, Gálatas, com dores de parto. Quem é esse perturbador que leva vocês para a circuncisão? Mitzvot, Torá. Quem é esse inimigo da cruz? Se vocês se considerarem, Gálatas, vocês estão obrigados a obedecer a 613 mitzvot de Moisés. Não é melhor a graça, a liberdade? E ele, Paulo, Saulo de Tarso, Shaul, alcançou as nações com suas viagens missionárias, né? Mas sempre foi a Jerusalém, né? Tem aqui anotações, às vezes que Paulo volta a Jerusalém. Jerusalém era muito importante para ele, né? Uma vez com Barnabé, outra vez com Tito, né? Ele converte e fica 3 anos no deserto da Arábia, depois vai a Jerusalém, mas ele não encontra Pedro lá, mas depois ele volta, 14 anos, aí ele encontra Pedro, né? Ele vai com Tito, e ele não aceita circuncidar Tito. Timóteo, o próprio Paulo circuncidou ele porque a mãe de Timóteo era judia, mas Tito, o pai e a mãe eram gregos, e nem os falsos irmãos lá de Jerusalém, do partido da circuncisão, conseguiu mudar a ideia de Paulo. Paulo era firme. Paulo era firme. Paulo não era reber. Paulo não era rabino. Paulo era apóstolo. Firme no evangelho que recebeu de Yehoshua, o Mashiach. Então é isso. Vem as viagens. Com as viagens vem grupo de pessoas, vai nascendo igrejas. Dessas igrejas vai se levantando operários, presbíteros, diáconos, né? Só que um presbítero, que eu preguei aqui, que se for bom deve receber dupla remuneração, dinheiro pelo serviço, né? E vai viver do altar. E foi dito aqui, Paulo diz em Tito 1, 1 Timóteo 3,
que é um homem, não é qualquer um pode ser presbítero, não. É um homem casado com uma única mulher, casado uma única vez. Aí tem 20 características do presbítero, do diácono. Eu tenho aí 2 pregações mostrando quem é que pode ser presbítero. E quem é que pode ser diácono? Não é qualquer um. Não é qualquer homem que pode ser presbítero. A primeira coisa para ser presbítero vai ter que ter 20 características de qualidade, requisito de vida, de pureza, de desinteresse, do materialismo. Só se ele preencher todos os requisitos, Paulo disse a Timóteo Antito, é que estabelece esse homem. Então não é qualquer um. Procura, Paulo dizendo a Timóteo, aí Timóteo já era um colaborador de Paulo, né? Procura apresentar-te a Deus como um homem provado. Paulo diz que não pode estabelecer um presbítero e nem um diácono neófito, novo na fé. Esse homem, além de ter lá 20 características, se quiser eu leio, mas tem a pregação aí. Não briguento, se veste simples, governa bem sua própria casa, não dado ao vinho. Tem todas essas características aí. E já começa com isso, marido de uma só mulher, casado uma só vez. Porque no Novo Testamento, nas 14 cartas de Paulo, Paulo repudia o divórcio. Ele diz lá em Coríntios 7, versículo 10 e 11, o marido não repudie, não se divorcie da mulher. Eu sei que é Roshua, diz que por causa de fornicação, mas é Roshua para as 12 tribos, não é Paulo. Por causa de fornicação, o homem pode casar de novo, né? Mas Paulo não diz isso. Paulo dá ordem para não divorciar, repudiar a mulher, porque Jeová lá em Malaquias 2,16 odeia o divórcio. E aí Paulo vem, prega e fecha. Mulher! Romanos 7, versículo 2 e 3, está ligado ao seu marido enquanto ele viver. Casamento é até que a morte separe, no evangelho de Paulo, já com Yoshua, para as 12 tribos, fornicação dá direito a um novo casamento. Mas com Paulo está ligado. Está ligado. E até a morte separa. Eu posso pregar isso com firmeza e propriedade. Não há um segundo casamento para a mulher. Enquanto o marido estiver vivo, você está casado já. Mulher, no segundo, terceiro casamento, você vai para dentro do inferno. Será chamada adúltera se ela tiver marido vivo. Romanos 7, 3. Capítulo 7, versículo 3. E for viver com outro homem. Aí é problema seu, não é meu. Eu devo pregar. E sei que a pregação é a espada do Espírito. A espada do Espírito de Deus. Que corta o pecado. Corta a incredulidade. Procura, Timóteo, 2 Timóteo 2,15, apresentar-te a Deus como um homem provado, um trabalhador, porque Paulo não chama Timóteo, título de sacerdote, Barnabé, de sacerdote. Sacerdote é levita, é judeu, hebreu, israelita. Um trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. É bom de Bíblia. É bom de Bíblia. Então, viagem missionária, ganhou grupo de pessoas, vai se levantar esses operários aí. Eu te deixei em Creta, Tito, para que ponha as coisas em ordem. Tem muito falso profeta aí em Creta, homens que estão lucrando, vivendo às custas de famílias, fazendo famílias trabalharem e pegando dinheiro dessas famílias, e homens que vivem às custas dessas famílias. É igual hoje, dízimo e oferta. Mas Paulo mandou de cidade em cidade estabelecer presbítero. Olha bem os requisitos. Se não preenche, não estabelece. São mais ou menos 20 requisitos. E aí as igrejas foram colocadas em ordem, né? Em boa conduta, na sã doutrina. Está vendo que o Novo Testamento, a igreja é diferente da nação de Israel, que tinha profetas,
sacerdotes, juízes, reis, templo, rainha. Já aqui é operário. No Novo Testamento, a igreja das nações. E devo fazer uma pergunta nesta hora. Onde está hoje na terra uma igreja tipo de Paulo? Bem, eu tenho uma pregação aí com 36 pontos do Evangelho de Paulo, que as igrejas desobedecem conscientemente porque querem. Eu estava lendo sobre o casamento do rei Charles com Camila Parker, né, em 2002, na igreja anglicana, porque o rei Henrique VIII se divorciou e queria casar, e a igreja católica, o Papa de Roma, não aceitou o rei Henrique VIII da Inglaterra, dessa dinastia, da rainha Elizabeth II, rei Charles III, criou a igreja anglicana para resolver esse problema e casou. Mas eu estava lendo, pesquisando, por que a igreja anglicana aceitou o casamento do rei Charles com Camila Parker em 2002? Eu li lá e foi dito o seguinte, que porque o mundo modernizou, então agora a igreja anglicana aceita o divórcio. É normal o divórcio. E aí eu pergunto, a Bíblia modernizou Romanos 7, versículo 2 e 3, porque a Camila Parker também, a rainha, consorte da Inglaterra, é mulher casada, divorciou do marido, acho que é Andrei, para casar com o rei Charles. Ali é 2 divorciados casando. Eu pergunto, a palavra de Deus modernizou? Yehoshua é a palavra de Deus, ele é o mesmo, Hebreus 13:8, ontem, hoje e eternamente. A igreja anglicana, cujo chefe supremo dela é o rei da Inglaterra, o cabeça da igreja, não é Yehoshua. Yehoshua não é o cabeça da igreja anglicana, ou da igreja do Vaticano, ou da Batista, ou da Assembleia de Deus, ou da Universal. Cabeça da Universal é Macedo, cabeça da Mundial é Valdemiro, cabeça da Internacional é Soares, cabeça da Sara Nossa Terra é o Bispo Rodovalho, né? É o Esteve Hernandes da Renascer, o Aloísio da Videira, é o Sinomar Silveira da Luz para os Pós. Esses homens são donos dessas igrejas. E são cabeça delas, eles mandam nelas, eles não vão pela Bíblia. Nem a igreja anglicana vai. A igreja anglicana aceita o divórcio no pretexto de que o mundo modernizou. Mas a palavra de Deus não modernizou, é eterna.